iniciando a pregação da palavra, que pelo nome é chamado Vestes Brancas, e que alcance almas e que almas sejam salvas em nome de Jesus, através deste vídeo. Então, vou iniciar com a oração, e depois eu dou sequência à pregação da palavra. Eu quero ser tua testemunha, quero anunciar que tu fizeste por mim e que podes fazer na vida daquele que crer em ti. Ajuda-me com o teu Espírito Santo. Amém. Então, falando do plano que Deus teve para a humanidade, que desde o início do mundo, Deus tinha um plano de fazer um povo santo. Revelação da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que Deus tinha um plano de fazer um povo santo. E esse povo santo ia ser um povo assim, com o corpo glorioso, um povo sem pecado, um povo sem doenças, sem maldade. Então seria o povo santo. Mas Deus é justiça, Deus é maravilhoso, Deus é justo. E Deus colocou esse povo a uma prova. Esse plano dele passou por uma prova, porque era prático Deus fazer o povo sem passar por um teste. Deus é poderoso, tem todo o poder para fazer o povo diretamente. Mas como Deus é justo, Deus é perfeito, então Ele colocou primeiramente a sua criação, que era Adão e Eva, que estavam no paraíso, Ele colocou eles a uma prova. Prova essa que era simples de se realizar e passar por essa prova. Que a prova era, que todo mundo sabe, que no paraíso Deus colocou uma árvore com um fruto e ordenou para que Adão e Eva não comessem desse fruto. E era um ato de obediência ali para eles passarem no teste. E eles foram reprovados. Como todo mundo sabe, Eva comeu do fruto, enganado pela serpente, e passou para Adão, e Adão também comeu desse fruto. Aí, nesse momento, eles desobedeceram a Deus, eles foram reprovados. Então, a humanidade foi reprovada no teste que Deus tinha proposto. Então, Adão, nesse momento, então, Deus já foi restituído da glória de Deus, por ter sido desobediente. E Deus deu um castigo para os três, tanto para a serpente, como para Adão e como para Eva. Um castigo para cada um. A serpente ia se rastejar em terra, né? Ia comer o pó da terra. Eva teve um castigo que ela ia dar à luz com dores, né? E esse foi o castigo da Eva. E o castigo de Adão foi o pior de todos. Adão foi condenado, ele foi amaldiçoado. Aí o castigo maior de Adão, que aí a raça humana inteira, a humanidade inteira, passou a ser amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Por causa do erro de Adão, a humanidade inteira passou a ser amaldiçoada. Aí, nisso, então, o preço do pecado é a morte, que Deus tinha determinado que quem se desobedecesse, eles iam morrer. Mas Jesus Cristo, pela graça e misericórdia, pelo amor, Ele falou ao Pai: Pai, eu vou salvar eles, eu salvo eles. Aí nisso iniciou o plano de redenção e salvação. Só que como eles estavam na presença de Deus, o amor de Deus ali, imagina-se assim uma áurea, uma neblina. Então essa neblina, ela passava pelo corpo de Adão, passava pelo corpo de Eva e não destruía eles. E essa neblina é o poder de Deus, é o amor de Deus. Então, como Adão ficou contaminado pelo pecado e Eva ficou contaminada pelo pecado, automaticamente, quando essa neblina tocasse neles, eles iam ser destruídos. Por isso que o preço do pecado é a morte, eles iriam morrer por causa disso. Então, Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, ele fez uma providência, a primeira providência para proteger a humanidade se iniciou ali. Ele matou 2 cordeiros, e a pele desses cordeiros inocentes, ele vestiu uma pele no Adão e uma pele na Eva, a pele do cordeiro. E nisso, a neblina, que é o poder de Deus, quando tocava, ia tocar a pele do cordeiro inocente, e não tocava a carne
contaminada de Adão e Eva. Então, automaticamente, tocava na pele do cordeiro. De início, resolveu esse problema. Jesus Cristo resolveu esse problema já de início, para que Adão e Eva viessem procriar, para que eles aumentassem a humanidade e para que Deus, assim se iniciava a obra de Deus de um povo santo. E esse povo santo, Deus não abre mão. Esse povo santo vai acontecer e já aconteceu em Jesus Cristo. Que ele, o mesmo corpo glorioso que tinha Adão, que tinha Eva, Jesus Cristo se tornou esse corpo glorioso e subiu aos céus. Então Jesus Cristo ele é o primeiro a já estar pronto, se cumprindo o plano de um povo santo de Deus. Então toda a humanidade vai passar por esse processo de salvação e redenção, plano de salvação e redenção, para que chegue até Cristo e Jesus Cristo volte e ressuscite todos, e todos sobem, aqueles que aceitou o Senhor, aqueles que reconheceram, aqueles que teve o processo de salvação e redenção, subiu aos céus com o Senhor, aí se conclui o plano de Deus, que é ter um povo santo. Então, se iniciando então em Adão e Eva, o plano de salvação e redenção. Só que daí a humanidade foi daí o pecado. Como que esse pecado está até hoje na gente? Como que esse pecado foi passado para frente? Porque Adão é o primeiro homem que foi amaldiçoado. Mas como até hoje nós estamos todos amaldiçoados? Isso se deu pela relação sexual de Adão e Eva. No que Adão teve a relação com Eva, ele passou no espermatozoide, é passado a carga do pecado. Então, a mesma maldição que tem Adão é passada por outro ser humano. Pode observar que os primeiros filhos de Adão já nasceram com o pecado, já nasceram com a maldição de Adão. Tanto é que Caim matou Abel, porque já estava com esse pecado, consequência do pecado de Adão. Então veja para vocês verem que complicado, que complicação que causou o pecado de Adão. A raça humana foi amaldiçoada, vai passando de homem para homem. Passou de Adão para os filhos, passa dos filhos para os netos, e assim foi passando. E assim foi passando de geração até chegar na gente. Do nosso avô passou para o nosso pai, do nosso pai passou para a gente passa para os filhos, e aí por diante. Então, é esse pecado que Jesus Cristo falou que ia nos salvar. É desse pecado. É o pecado que é da maldição de Adão. Porque esse pecado não tem como nós retirar de nós. Esse pecado está na carne, está embutido nas células. Nós temos 36 trilhões de células, todas contaminadas por esse pecado. Então, esse pecado só é resolvido com o nascimento de Cristo. Ao nascimento do Senhor, ele resolve esse problema. Mas até ele vir, ia formar todo esse bastante gente, uma imensidão de pessoas, e como ia fazer com essas pessoas? E os pecados dessas pessoas, sem ser o pecado da carne, os pecados causados, o pecado que nem teve de Caim, que matou o irmão, teve os pecados da humanidade, que é o pecado do mundo, né? Aí como ia resolver até o Cristo vir? Aí Deus deu uma solução, Jesus Cristo criou uma solução, que era sacrificar o animal, fazer os sacrifícios holocaustos. Esse sacrifício que ele degolava os animais, pegava o sangue, espangia lá no altar onde estava a arca sagrada. Esse processo cobria o pecado da humanidade. E nisso que cobriu o pecado, aí vinham as bênçãos do Senhor sobre a humanidade. Então, todo o povo que viveu desde Adão até a vinda do Senhor Jesus, os pecados deles só era coberto com o sangue dos animais inocentes, os holocaustos que eram feitos, que Deus assim permitiu, para cobrir. Então, esse pecado de Adão só é resolvido com a vinda do Senhor Jesus. Aí mesmo a pessoa morrendo, ela morre com esse pecado, morria com esse pecado.
que só é resolvido com a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não foi concebido com o ato de um homem para outro homem. Então, a vinda do Senhor Jesus foi barrada essa sequência. A humanidade ali, em Jesus Cristo, cortou a sequência da maldição, porque ele foi gerado do Espírito Santo. Não houve o ato sexual entre José e Maria. Maria era virgem, como todo mundo sabe, e ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Então, Nosso Senhor, ele tem todas as características nossas, o corpo não é tudo igual, mas só que ele não tinha o pecado. A carne dele já era uma carne pura, uma carne sem pecado, para que assim ele pudesse receber o pecado da humanidade na cruz e resolver morrer pela humanidade na cruz. Então, aí ali se resolveu o pecado de Adão. Porque os outros pecados que nós causamos, adultério, idolatria, caminha para as drogas, bebida, mentira, o engano, todos esses outros pecados, a gente consegue solucionar ele pedindo perdão. A gente pede perdão e esse pecado a gente antes cobria. E depois da vinda de Cristo, a gente pede perdão, porque ele já morreu por esses pecados. Mas o pecado da carne, só não tinha como nós resolver. Esse ninguém consegue resolver. É um pecado que está embutido na carne. Então, o único jeito de resolver esse problema é crer que Jesus Cristo resolveu esse problema do nascimento dele e a morte na cruz, que ele derramou o sangue. Então, ele pagou esse preço que a gente não consegue pagar, que é o pecado de Adão. Ele pagou esse pecado. Então, ele morreu por toda a humanidade. Ele recebeu o pecado de Adão de toda a humanidade. Então, esse pecado de Adão já está pago em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que só é salvo aquele que crê que Jesus Cristo já resolveu esse problema do pecado de Adão. E os outros pecados a gente vamos pedindo perdão. Mas esse de Adão, se aquele que crer em Cristo já está resolvido. Entendeu? Então, aí o nosso Senhor, ele tomou sua providência. Ele vem tomando sua providência. Isso é chamada a obra de Deus. Depois da condenação de Adão, até Jesus Cristo subir aos céus no corpo glorioso. Então, todo esse processo é a obra de Deus, de plano de salvação e redenção. Então, veja que até aqui, Jesus Cristo, ele vem vindo, pela graça e misericórdia, por nós, pelo ser humano, para poder acontecer o projeto de Deus, de ter o povo santo, que era lá Adão e Eva puro, santo, sem pecado. Passa todo esse povo para vir o Cristo, aceitar o Cristo, aceitar a salvação e a redenção em Cristo, e aí ele vai ser salvo, vai subir aos céus. Vai subir aos céus junto com o Senhor, e lá vai ser formado o povo santo de Deus, que é o fim, que é o complemento do plano de salvação e redenção, vai ser na volta de Jesus Cristo. Então, nesse tempo, após a vinda de Cristo, se imagina uma veste branca, que o nosso Senhor, no que ele morreu, ele se tornou a veste branca de toda a humanidade, pela fé, pelo aquele que crê. Porque essa veste branca, lá atrás, ele colocou a pele de um cordeiro em Adão e a pele do cordeiro em Eva. E aí, durante todo o tempo, houve o processo de cobrir. Após a vinda de Cristo, ele se tornou a pele do cordeiro para toda a humanidade pela fé. Aquele que crê já tem essa pele, já vai assim, receber essa pele. Então, houve um processo de Cristo que também diz assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o cordeiro eterno, que é Jesus Cristo, simbolizando o primeiro cordeiro que ele matou lá para cobrir o pecado da humanidade lá em Adão. E também tem um processo que quando Jesus Cristo morreu, que ele morreu na cruz, o véu se rasgou. Então o véu se rasgou. Esse véu era um véu que era posto no templo, protegendo a arca, a presença de Deus. Então a presença do Senhor ficava atrás de um véu na arca. Então não só podia se achegar até onde estava essa arca para levar o sangue, para fazer a expiação pelo pecado,
só podia entrar lá sacerdote já preparado, sacerdote já purificado, que eram os levitas. Após a vinda de Cristo, que aí, veja só, o povo não tinha essa proteção que era a pele do cordeiro. Então, se aquela presença do Senhor saísse de lá de onde estava a arca, aí lembra da névoa, a presença do Senhor é a névoa, aí essa névoa ia sair, ia tocar em toda a humanidade que estava aqui na terra e todos seriam destruídos. Então, é isso a necessidade do véu e a presença do Senhor guardada atrás desse véu. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima até embaixo, aí a presença do Senhor saiu para toda a humanidade. Por quê? Porque Jesus se tornou a veste branca para toda a humanidade, independente de se a humanidade está salva ou não, para toda a humanidade. Ele morreu para todos que nele crê. Ele morreu para todos, toda a humanidade. Então, de início, até aceitar Jesus Cristo, até o processo de aceitar o Senhor Jesus, ele é a veste branca. Essa veste branca simboliza a pele do cordeiro. Então, essa veste branca, ele fica na frente assim, ó, na frente. Ele fica na frente do bandido, ele fica na frente só na frente, ele só protege assim, ó. Fica protegendo para a áurea de Deus, que uns dizem a ira, mas eu prefiro dizer o amor, né? Que Deus é amor, para que o amor de Deus não destrua essa carne contaminada. Jesus fica na frente, assim na frente. Aí a pessoa morrer nessas condições, ele vai morrer, Jesus vai proteger ele até ele morrer. O pecado da morte dele já foi pago em Cristo, mas Jesus então está na frente. Enquanto ele morrer, o Senhor está na frente dele, na frente do bandido, na frente da prostituta, na frente do mentiroso, na frente do assassino. Então não é destruído por causa da veste branca, que é o Senhor Jesus. Mas se morrer, morre assim. Morre só com Cristo na frente. Mas se você entender, receber a pregação, receber o Evangelho de Cristo e entender que ele morreu pelo seu pecado, e você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, então você vai se tornar revestido pela veste branca, não só na frente, entendeu? E se você morrer assim, seu corpo vai para a sepultura, a sua alma, o seu espírito volta para Deus, e a sua alma fica aguardando a vinda do Senhor, se você morrer assim, no Hades, que já é o tormento, que já é um sistema de inferno que está aguardando a volta do Senhor Jesus. Entendeu? Esse é o problema de morrer sem aceitar Jesus Cristo. A sua alma já vai estar no tormento, até a volta do Senhor. Mas se você aceitar o Senhor Jesus Cristo, você será envolvido assim, ó. Assim que você aceitar, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, você será revestido assim, ó. O corpo todo seu será revestido, ó. Vendo? Simbolizando a pele do cordeiro que te envolveu o corpo todo. Então aqui você já está em Cristo, você já está salvo. Você já está salvo, você só não está protegido, você está salvo, porque você está em Cristo. Então se você morrer nessa condição aqui, seu corpo vai para o buraco, porque o destino do corpo é ir para a terra mesmo, que é um corpo condenado morto, o seu espírito volta para Deus, que é de Deus, mas a sua alma, nessas condições aqui, você morreu em Cristo. Você já está no segundo céu, está aguardando a volta do Senhor, já gozando da glória, já gozando do paraíso. Mas você ainda não está no paraíso, você está aguardando a volta do Senhor, mas você já morre em Cristo. Mas você também não deixa de ser pecador, mesmo estando em Cristo, porque a carne é pecadora. Ainda estamos aqui vivos na carne, a carne continua pecando, mas você vai pecar menos, o Espírito Santo vai te orientar, ele vai te proteger mais, você está protegido em Cristo, você vai aprender mais os desígnios do Senhor, você vai ter temor ao Senhor, mas não deixa de ser pecador, só peca menos. Mesmo assim pede perdão e o Senhor
recebe o seu pedido de perdão dos seus erros. Continua salvo e pedindo perdão, mas já está em Cristo, ó, totalmente em Cristo. E se morrer assim, já morre em Cristo. Essa é a diferença de você ter a veste branca na sua frente, só Jesus te protegendo, mas você não aceitou Ele. Então, é aquele processo lá que você, diferente desse daqui. Esse aqui você já está em Cristo. Aí quando o Senhor voltar, você já está salvo, a sua alma já está aguardando. Aí tem um processo de união da alma com o corpo, que vai ser após a volta do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus voltar, vai haver um processo assim, é instantâneo isso, no piscar de olho. Nosso Senhor Jesus vai voltar, Ele vai ressuscitar todos os corpos. Todos. E os que estiver vivo aqui, que estiver em Cristo, estiver com a veste já do Cordeiro em volta, estiver vivo, será arrebatado. Automaticamente já vai para a glória, para se tornar o povo santo de Deus. Esse já vai subindo, pronto, se estiver vivo. Se o Senhor vir e a pessoa estiver viva. Mas se ele já estiver morto, ele será ressuscitado. Todos serão ressuscitados, os bons, os ruins, os feios, todos serão ressuscitados. Aí, nesse momento, vai haver um encontro desses que estavam mortos, o encontro do corpo com as almas. Aí o que está com a alma salva, que está lá em Cristo, o corpo vai estar aqui, ressuscitado, essa alma vai descer do céu, vai entrar neste corpo, salvo, e esse corpo será transformado num corpo glorioso e vai subir ao céu junto com os que foram arrebatados. Esse já é o povo de Deus, o povo que o Senhor planejou lá no início e finalizou aqui, na ida para o paraíso. Aí, a diferença do que morreu condenado. O corpo está aqui ressuscitado, o corpo está aguardando, o corpo não sabe qual foi a sua escolha. Se você escolheu Jesus Cristo e foi para o céu, ou se você não escolheu Jesus Cristo e você está no inferno, no Hades, aguardando. Então esse corpo não sabe, mas vem a alma de lá do inferno, do Hades, entra nesse corpo ressuscitado e os dois, corpo e alma, já vai para o inferno, que é a condenação eterna, que é chamado, esqueci o nome agora, o Guiena, Guiena, o nome do onde vai o corpo e a alma condenada chama Guiena. Então essa é a diferença. O Hades é a alma já condenada, esperando para se unir no corpo condenado, para os dois ir para o inferno, sem chance. Então, por isso, a necessidade de buscar Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus, para que seja salvo, você e sua casa e toda a sua família, e o máximo de almas que a gente conseguir alcançar. Que eu espero que esse vídeo alcance almas para o Senhor. Mas, em nome de Jesus, eu creio e agradeço ao Senhor por essa misericórdia, que seja para a honra e glória do Senhor, tudo isso. Ô grandioso Deus, agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, de falar da sua santa palavra. Que alcance, Senhor Deus, corações, que alcance, Senhor Deus, porque a salvação é pelo ouvir, Pai. Que ouçam, Pai, a sua salvação, que ouçam o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém.